Então, boa noite, né? A gente está aqui em mais um encontro. Hoje nós vamos falar sobre sexualidade e pornografia. Quem vai trazer a abordagem vai ser a Bruna. Ela vai se apresentar agora. E eu espero que seja um papo bom para a gente que está aqui e para aqueles que vão ouvir posteriormente também no YouTube. É isso aí. Fica à vontade, Bruna. Bom, eu sou a Bruna Nazário, eu sou graduada em fotografia e faço pós em jornalismo digital. Eu sou voluntária na Avalanche Missões, onde eu também já estudei sexualidade, aconselhamento em sexualidade e comunicação e artes. E também sou voluntária na Rua do Céu, que trabalho com crianças em situação de vulnerabilidade social. E por que eu vou falar de pornografia principalmente? Porque o meu TCC na faculdade de fotografia foi sobre pornografia. Eu fiz uma pesquisa sobre o assunto, entrevistei várias pessoas e fotografei essas pessoas, como elas se sentiam em relação à pornografia. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, vou abordar alguns outros assuntos, mas eu vou focar bastante nessa minha pesquisa. E então eu vou trazer alguns dados científicos, algumas coisas que eu trouxe no meu TCC. Bom, primeiro eu quero falar que Deus que criou o prazer e Deus que criou o sexo. Eu quero deixar isso bem claro, porque a gente vive numa cultura totalmente corrompida, onde as coisas são distorcidas, e Deus criou o sexo para intimidade e relacionamento. Então, a pornografia é justamente o contrário disso, né? A pornografia é a ausência de relacionamento. É você tentar sentir o prazer sozinho, ou através de uma tela, através de uma revista, através de algo, né? Então, é justamente a ausência de relacionamento, a ausência de um ser humano perto de você. Então, por que a gente procura isso, né? Meu entendimento é que existe uma carência dentro da gente que a gente tem e é do nosso relacionamento em Deus. Deus nos criou para nos relacionarmos, tanto com Ele quanto com outras pessoas. E essa carência que a gente tem de nos relacionarmos com Ele, a gente nunca vai conseguir suprir tentando nos relacionar com outras pessoas. E aí, essa busca que a gente tem essa carência que a gente tem de Deus, a gente fica tentando suprir com outras coisas. E eu creio que uma delas é a pornografia. E eu acho que por isso que ela é algo tão disseminado, é algo tão grande e é algo que a nossa cultura tá Então é isso, eu só queria deixar isso claro primeiro, antes de começar. E aí, com isso tudo, vem o vício. O que é o vício, né? É você sentir o desejo, a partir do desejo, você consegue esse objeto de desejo, que é a excitação, aí você atinge o clímax, né, do prazer, e aí depois vem a frustração e o arrependimento. E quando você está frustrado e arrependido, para você ficar melhor, o que você faz? Você volta para o desejo, para o objeto de desejo. Então, é um ciclo infinito, né? Se não for quebrado e que precisa de uma intervenção. Então, se não for quebrado, ele vai cada vez piorando. E isso é algo totalmente fora do propósito de Deus para nossa vida. Afinal, Deus mostra que a gente precisa de ter limites e tempo para cada coisa. Então, a partir do momento que algo está nos controlando, que a gente não consegue mais controlar a nós mesmos, tem algo errado nisso. E aí, agora eu vou começar a falar sobre a minha pesquisa. Bom, a nossa geração vive um fenômeno que é o fácil acesso à pornografia. Eu não sei quando que vocês tiveram o primeiro acesso a materiais pornográficos, mas, bom, com a internet, né, a gente tem um acesso muito mais fácil. E a internet, pelo menos aqui no Brasil, foi propagada mais ou menos no começo dos anos 2000. Então, acredito que a maioria das pessoas que estão aqui eram crianças. E com isso, a gente teve um acesso muito maior do que os nossos pais e nossos avós. Tem um pesquisador que mostra que a maioria dessa geração, as pessoas da nossa cidade, tiveram acesso à pornografia mais ou menos aos 10 anos. E na minha pesquisa também mostra isso. A maioria das pessoas que responderam à pesquisa tiveram o primeiro contato com a pornografia mais ou menos nessa faixa de idade, entre 8, 9 e 10 anos, assim, final da infância e começo da adolescência. E esse mesmo pesquisador, Simon, ele foi em várias universidades procurando jovens que não acessavam pornografia com frequência. E ele não achou nenhum. Então, assim, né, muito preocupante realmente como que a nossa geração está. A pesquisa aconteceu em 2015. Então é isso. Uma outra coisa que acontece bastante é que, ao contrário da preocupação que os pais têm com bebida alcoólica ou com drogas ilícitas, os pais não costumam vigiar ou ter preocupação com o que os filhos veem na internet
ou com o que se os filhos têm acesso à pornografia ou não. Então isso é uma coisa muito louca, porque na minha pesquisa, as pessoas que eu conversei, porque a pesquisa, eu primeiro joguei uma enquete na internet, e aí depois as pessoas respondiam se elas queriam conversar comigo ou não, e aí depois se elas aceitavam ser fotografadas ou não. E aí, as que conversaram comigo, praticamente todas tiveram acesso nessa idade, né, final da infância, sem querer. Ou era um site que abriu sem querer, ela foi baixar um filme e veio outro. Ela foi procurar um DVD e achou um DVD pornográfico. Ela achou uma revista escondida embaixo da cama, sabe? Todas as situações assim que são negligência dos pais, e isso é abuso sexual. E aí a gente vê que existe muita negligência dos pais, que eles não se preocupam com essa parte. Então, isso é algo muito preocupante também. Um outro fator é a infantilização da mulher e a pornografia infantil, que estão muito ligadas uma com a outra. A jornalista Fernanda Reis, em 2018, na Folha de São Paulo, ela mostra essa ligação entre a infantilização da mulher e a pornografia infantil. Por quê? Como as mulheres têm sido infantilizadas e as crianças têm sido hipersexualizadas. E ela mostra como que, em muitos vídeos e fotos pornográficas, a parceira ideal é mostrada como uma criança ou como uma adolescente. Em muitas fotos, inclusive nessa matéria do jornal, ela mostra algumas imagens, que a mulher tá tipo de Maria Chiquinha, que a mulher tá segurando um bicho de pelúcia, assim, coisas bem características de criança, e aí um homem que consome, né, conteúdo desse tipo, quanto tempo vai demorar para ele começar a sentir atração por crianças? Ou para ele começar a procurar material pornográfico infantil? Porque a pornografia, ela mexe com o nosso senso de sexualidade. Ela vai mudar a nossa forma, né, de enxergar a sexualidade. Então, e aí ela pesquisa o quanto tem aumentado as pesquisas para achar pornografia infantil e o quanto existe essa ligação, né, da infantilização da mulher. Outra coisa importante também é que a pornografia infantil, ela é mais viciante e ela mexe mais com o nosso cérebro do que a pornografia normal. Sim, Amanda, muito bom. Inclusive, o fez isso, né? Já vou aqui expor mesmo que eu fiquei com muita raiva. Ele se fantasiou de Dora Aventureira e, tipo assim, né, super sexualizado, com short super curto e tal, e aí de mochilinha, com cabelinho e tal, não sei o quê. E aí houve muita crítica em cima disso, né, por causa dessa hipersexualização de desenhos animados, que é absurdo mesmo. E a objetificação da mulher. Aí esse artigo aqui é um artigo feminista, né, que ele vai mostrar quanto que a pornografia, acho que sempre foi, né, simplesmente mostrar como um objeto de prazer para o homem, como se ela não importa. E aí ela fala que a pornografia mostra como se as mulheres fossem apenas objetos e que a pornografia tem o único objetivo de ofendê-las e desumanizá-las. Então é isso. Eu acho que não tem muito para falar sobre isso, além de que é exatamente isso que acontece, né? A pornografia totalmente desvaloriza e objetifica e acaba com a mulher. Então, o movimento feminista tem falado muito sobre isso. Inclusive, a maioria dos artigos que eu achei são do movimento feminista. As páginas que existem na internet anti-pornografia também são do movimento feminista. Então, assim, os crentes não têm falado sobre isso, mas as feministas têm. Só queria falar isso. E o tráfico humano. A exploração sexual é o principal fator do tráfico humano hoje, que aí é tanto mulheres quanto crianças e adolescentes. E aí isso inclui tanto a prostituição quanto a pornografia. Existe o tráfico humano para outras coisas também, né? Para o trabalho escravo, para retirada de órgãos, mas o principal hoje é pornografia e prostituição. E aí, como assim a pornografia e tráfico humano? Isso quer dizer que muitas mulheres que a gente vê nos vídeos estão sendo ameaçadas e estão em cárceres. E se você vê alguns relatos de atrizes pornôs, ex-atrizes pornô, você vê isso, que muitas delas estavam, mesmo as que não foram, né, no caso tráfico, os que não estavam, tipo, em cárcere, mas que muitas delas são aliciadas, que muitas delas são, sabe, não estavam ali porque queriam, mas que elas foram manipuladas para chegar até aquele ponto, depois elas não conseguiram sair mais. Inclusive, é porque agora eu lembrei, não é do tráfico humano, né? Tá mais para a objetificação da mulher. Mas a Mia Khalifa, que eu acho que foi uma que ficou bem famosa, ela conta que, tipo, ela
tinha depressão, tinha autoestima baixa, ela tinha vários problemas psicológicos, e aí ela precisava de dinheiro, tava, tipo, pagando faculdade, várias coisas assim, e aí ela começou a namorar um cara, e aí esse cara começou a aliciar ela pra ela fazer vídeos. Então, tipo assim, né, olha toda a manipulação, até que ela realmente fez o vídeo, e depois ela acabou fazendo um outro vídeo, onde ela usava um hijab, que é aquele negócio que as mulheres islâmicas usam. E aí esse vídeo viralizou e aí ela acabou, tipo, ficando super famosa no meio e aquilo foi, tipo, terrível para ela, porque ela nunca quis fazer vídeo pornográfico. E aí ela acabou fazendo por causa do namorado que aliciou ela. E aí ela foi ameaçada pelo Estado Islâmico por estar usando um símbolo da religião deles num vídeo pornográfico. Então, tipo assim, foi um caos a vida da menina, e aí, até que, enfim, ela conseguiu sair disso, hoje ela é casada, ela trabalha com um negócio de esporte, mas assim, se você procurar relatos de ex-atrizes pornôs, você vê que que a maioria delas, tipo, nunca quiseram essa vida, sabe? Que elas realmente estavam ali porque foram manipuladas, foram aliciadas, enfim. Mas voltando para o tráfico humano, o tráfico de mulheres, crianças e adolescentes para exploração sexual é o principal, né, fator do tráfico humano. Então, muitas mulheres ali estão em cárcere e sob ameaças. E aí a pesquisadora fala, né, o quanto isso mostra que a nossa cultura é classista e patriarcal, o que faz esse segmento um processo histórico de subalternidade e violação de direitos. Porque o que leva um homem a pensar que ele pode pegar uma mulher, uma criança, uma adolescente e obrigar ela a fazer vídeos pornográficos. É uma cultura bizarra que precisa ser detida. Bom, o tráfico humano hoje é basicamente uma pessoa aliciar a outra, isso quer dizer enganar. Geralmente ele se envolve com a pessoa emocionalmente, ele finge que é tipo um amigo, que é um namorado, sabe, que tem uma relação, não chega do nada, ele tem um tempo com a pessoa, em alguns casos, mas tipo assim, né, ele engana a pessoa fingindo que ele vai mostrar, vai dar para ela uma proposta de trabalho, vai dar para ela alguma coisa melhor. Geralmente fala que vai trabalhar em algum outro lugar, em algum outro país. E aí isso no caso de adultos, né? E aí ele leva a pessoa para outro lugar, para outro país, que às vezes nem é o país que prometeu. E aí chegando lá, assim, né, não conhece ninguém, não sabe falar a língua, não sabe nada. E aí essa pessoa simplesmente obriga ela a fazer o que ele quiser. Inclusive aqui no Brasil acontece bastante. Junto com o crime de tráfico humano para exploração sexual, a gente vê também o alto crescimento de crimes sexuais, como a pedofilia, o abuso sexual e o estupro. E isso está diretamente ligado com a pornografia. Uma pesquisa mostra que o número conhecido de estupros registrado pela polícia dos Estados Unidos cresceu 500% em menos de 30 anos. E o que aconteceu também nesses 30 anos? A popularidade do material pornográfico na internet. Então, eles percebem essa ligação. Além do que 86% dos condenados por estupro, também essa pesquisa também é dos Estados Unidos, admitem a imitação direta de cenas pornográficas nos estupros. Eu falei isso antes, né? Então é isso, 86% dos condenados por estupro admitiram imitar cenas pornográficas no ato. E aqui no Brasil, e também mostra um grande aumento de crimes sexuais. A gente não tem um dado, né, tipo, igual nos Estados Unidos dos últimos 30 anos, mas só de 2013 para 2014 aumentou 127%. E isso quem fala é a revista Exame. E sobre isso ainda, tem um caso muito famoso que inclusive tem um filme sobre ele na Netflix e um documentário sobre ele na Netflix. Inclusive quem faz o papel desse cara é o Zac Efron, que é Ted Bundy. A história dele é a seguinte: ele foi condenado à pena de morte e em 1989 foi o dia da execução dele. Então, o Ted Bundy, a história dele é mais ou menos a seguinte: ele era criança, não lembro agora a idade, e ele estava indo para a escola, ele decidiu pegar um caminho diferente, ele passou por um terreno baldio que ele nunca tinha passado antes, e ele se deparou com uma pilha de revistas pornográficas, mas não eram revistas pornográficas normais. Eram revistas tipo de sadomasoquismo, sabe? Tipo de violentas.
pornográficas com violência. E esse foi o primeiro contato dele com qualquer coisa sexual, né? Afinal, ele era uma criança, ele nem sabia o que era sexo até ali e se deparou com isso. E aí ele não foi para a escola nesse dia, ele ficou ali olhando revista atrás de revista e passou a ir para esse lugar várias vezes ficar olhando essas revistas. Com isso, né, ficou viciado em pornografia, até que, em certo momento, eu também agora não lembro que idade, mas assim, é fácil de você procurar a história dele, né, tem o filme, tem um documentário, tem várias matérias de revistas sobre. Ele decidiu, então, eu preciso praticar, né? E aí ele resolveu estuprar uma mulher. Só que ele foi tão violento, e até eu acho que, né, por esse material que ele via, que a mulher morreu no estupro. E aí ele foi, enterrou o corpo, escondeu, e ninguém descobriu. E assim nasceu um serial killer, que, pelo menos que foi descoberto, que matou mais de 36 mulheres. E aí, no dia da morte dele, olha o que ele disse. Aconteceu em etapas, foi gradualmente. Eu continuava procurando por tipos de materiais mais potentes, mais explícitos, mais gráficos. Até você chegar a um ponto em que a pornografia não te satisfaz. Você começa a se questionar, na verdade. Será que eu poderia fazer aquilo ao invés de só olhar? E aí, ele fala algumas outras coisas também no dia, nesse relato. E aí ele vai falando várias coisas, tipo assim, que ele acreditava que a culpa dele ter se tornado um monstro, né? E ele fala isso, foi por causa da pornografia. Claro que assim, né, ele tem várias, se você for ver a história dele, tem vários problemas, tem várias questões, e eu acho que principalmente, né, ele ter sido exposto à pornografia tão cedo e a um tipo de pornografia tão pesada, também tem isso, são muitas questões. Mas é isso, ele fala isso antes de ser executado. O próximo tópico é estímulos de desejos não naturais. Assim como o que eu falei sobre a infantilização da mulher e a hipersexualização das crianças, que isso afeta quem assiste, que pode passar a sentir atração por criança ou a sentir desejo, existe a possibilidade de muitas outras coisas, porque dentro da pornografia existem muitos vídeos e muitos materiais com tipos de sexo, vamos dizer assim, não naturais, né? Como, por exemplo, uma coisa que eu acho que é o melhor exemplo disso é que como que virou fetiche o fato de duas mulheres estarem se beijando. Eu acho que qualquer série, filme dos anos 90 que você vê de comédia, os caras não podem ver duas amigas uma perto da outra que eles já, nossa, não sei o quê. Em Friends é toda hora isso, mas em outras séries também. E aí, isso é algo que a pornografia que criou. Porque nenhum homem nasceu ficando excitado com duas mulheres perto uma da outra, até porque isso não faria sentido nenhum. Então, isso é algo justamente que a pornografia incutiu na cabeça dos homens. Inclusive em Friends, o Joey, principalmente, é super viciado em pornografia, né? Então, eu acho que isso é um ótimo exemplo, porque você vê como que a pornografia muda a cultura, né? Então, algo que não faz sentido nenhum para os homens acaba sendo isso aí. Então, assim como isso, existem várias outras coisas. E uma das coisas que a gente vê muito na pornografia é o incesto. Muitos e muitos vídeos é tipo pai e filha, mãe e filho, irmão, primo, tio. E aí você acha que se você ficar assistindo isso, você não vai isso não vai deturpar sua mente, o seu olhar para as pessoas à sua volta, sabe? Assim como no caso das crianças, assim como para quem é hétero, ficar assistindo pornografia homossexual pode te levar a ter desejos homossexuais também. Não estou dizendo que o desejo homossexual não é natural, mas aí, no caso, para quem é hétero, pode modificar um pouquinho isso aí. Inclusive, eu já vi isso acontecer, tá? De pessoas que se identificavam com a heterossexualidade e, por causa da pornografia, passaram a sentir desejos homossexuais e aí ficaram meio confusos. Então é isso. A pornografia ela muda a forma com que a gente lida com a sexualidade. Eu acho que essa é a parada. Sim, o Bruno me mandou hoje um tweet de uma pessoa que o pai dele não tinha feito nada para a madrasta no Dia dos Namorados. E aí ele ficou triste com isso e ele gosta muito da madrasta. Ele foi, comprou um chocolate para ela e fez alguma coisa, tipo assim, um gesto legal para ela. E postou isso no Twitter. E aí um monte de cara
ficou comentando, tipo, como se ele quisesse roubar a madrasta do pai, como se ele quisesse pegar a madrasta dele. Tipo assim, e sendo que a ideia dele era só fazer algo legal pra madrasta, porque o pai dele não tinha feito nada, ele tinha ficado triste, porque ele gostava, achava que ele gosta da madrasta dele. E aí, na hora, teve um cara que foi e retweetou aquilo falando, olha como que a pornografia muda a mente das pessoas, né? Tipo assim, o cara não fez nada demais e os caras já estão tendo maldade no negócio. Então é justamente isso, olha como que deturpa a mente. Você não consegue ver um gesto bonito, tipo, um cara tratando bem outra pessoa, sem sexualizar aquilo. Então, vamos para a parte do cérebro. Disfunção erétil, ejaculação retardada e perda de interesse por parceiros reais. O cérebro do ser humano reage à possibilidade de novos parceiros sexuais como uma forma de espalhar os genes e perpetuar a espécie. Isso você estudou lá em biologia no seu ensino médio, provavelmente. Então, isso é um dos motivos que a pornografia é tão atrativa, né? Porque a gente está enxergando vários possíveis parceiros. Então, com poucas horas em um site pornográfico, a gente vai ver mais possíveis parceiros do que os nossos ancestrais viram a nossa vida toda. Então, o que esse pesquisador mostra é que o nosso cérebro ele fica sobrecarregado quando a gente vê pornografia, que o cérebro ele não está preparado para ver tantos possíveis parceiros. Vocês entendem quando eu falo possíveis parceiros, né? Que é essa questão de espalhar os genes. Então, o cérebro enxerga desse jeito, né? De perpetuar a espécie. Então, o que acontece? O cérebro fica sobrecarregado, porque não houve tempo evolutivo suficiente, porque em poucos anos a gente está tendo acesso a muitas pessoas nuas, vamos dizer assim, o que há alguns anos atrás a gente não tinha tantas opções. É isso que faz com que a excitação por pessoas reais caia, porque não tem como, principalmente quando é várias vezes a mesma pessoa. Então, quem diz isso é Jack Fisher. Então, eu posso mandar o artigo para vocês. Então, aquela pessoa que acha que ela vê pornografia porque ela é solteira, mas quando ela casar ela vai parar, aí você manda esse artigo aqui para ela e fala assim, ó, querido, não é assim que funciona o cérebro humano. Outros estudos falam também sobre isso. Um deles é o Instituto Max Planck de Desenvolvimento Humano. Então, os pesquisadores dizem, que aí é a pergunta que a Tamires fez. Os pesquisadores analisam através de ressonância magnética o estriado dorsolateral e o córtex pré-frontal, que são as áreas de circuito de motivação e na tomada de decisão. E aí eles percebem a redução da massa cinzenta nessas áreas e acrescentam que isso poderia significar que o consumo regular de pornografia apresenta um desgaste no seu sistema de recompensa. Tudo isso pode desenvolver consequências físicas e psicológicas, como desempenho sexual lento, disfunção erétil, gostos sexuais incaracterísticos explicáveis por meio de fetiches pornográficos, aquilo que a gente estava falando, ejaculação retardada e perda de atração por parceiros reais. Então, além dessas duas pesquisas, existem muitas pesquisas sobre o assunto, né? Tem bastante gente preocupada com esse assunto. O movimento anti-pornografia, ele tem crescido bastante. Então, é isso. O que eu tinha para falar sobre pornografia era isso. Vou mostrar só algumas fotos do meu trabalho, só para vocês entenderem como que foi. Então, eu tentei passar nas fotos como as pessoas se sentiam com a pornografia. E aí, eu trouxe também algumas dicas para deixar de assistir pornografia. Essas dicas não são minhas, são das pessoas que eu conversei. São essas. Evitar filmes e séries com cena de sexo, ler livros sem conteúdo sexual, ficar perto da família quando você está com vontade de assistir pornografia, conversar com os amigos e também com o parceiro, com o namorado, com o marido, com a esposa, enfim, né, com seja lá quem for, sobre o assunto, sabe? Se abrir, trazer transparência, trazer a luz. Não levar o celular para o banheiro, usar aplicativo bloqueador de conteúdo pornográfico e refletir sobre as consequências, sabe? Hoje eu trouxe aqui para vocês várias coisas, existem mais coisas. Você pode pesquisar mais sobre o assunto, existem páginas sobre isso, inclusive tem uma página no Facebook que é Recuse ao Clicar e existe outra que é lembrete para não assistir pornografia hoje. Então, tipo assim, e eles estão sempre postando coisas que é justamente para incentivar as pessoas a pararem de assistir. E se você for crente, ler a Bíblia, orar e ouvir pregações quando você está com vontade também ajuda. É o que as pessoas falam. Ô, Bruna, a Amanda Maia fez uma pergunta aí. Ela perguntou, no caso de vítimas de tráfico sexual que vivem em cárcere, qual é a saída para essas pessoas? Cara, as pessoas resgatadas, né?
E aí existem alguns movimentos de resgate. Inclusive, o mês que vem, Ah, se eu não estou enganado, o próximo mês é o mês de combate ao tráfico humano. Acho que sim. Então, primeiro as pessoas vão ser resgatadas, né? O que é um trabalho muito, muito, muito difícil. Identificar que essa pessoa está em cárcere é muito difícil. Assim, o trabalho com tráfico humano, eu sei pouco sobre o assunto, mas eu conheço algumas pessoas que trabalham com isso, né? Que estão em agências de combate, de resgate. E eu sei que é muito complicado, tem muita coisa por trás, máfias gigantescas e precisa de orar muito por isso. Porque assim, é realmente muito complicado. Inclusive, às vezes a gente identifica, entendeu? Tipo assim, cara, eu nesse caso é sobre prostituição, né? Que eu acho que no caso é o que eu lido mais e aí é mais fácil de identificar, porque no filme, num vídeo pornográfico, eu acho que vai ser difícil. Assim, é mais difícil de identificar. Mas na prostituição, às vezes a gente identifica, tipo, cara, eu tenho certeza que essa mulher, ela tá em cárcere, ela tá sendo obrigada. Mas ajudar ela é muito difícil, porque ela tá sendo vigiada o tempo todo. E aí, essa pessoa que tá vigiando ela vai fazer o quê? Né? Ela vai me matar se eu fizer qualquer coisa. Então, é um trabalho que tem que ser muito cauteloso e precisa de muita estratégia. Então, mas existem agências que trabalham com isso, precisam de ajuda, que precisam de voluntários, que precisam de oração. Dar um follow em quem curte e retweeta páginas pornográficas. Olha, no Twitter tem como você bloquear. Acho que quase todas as redes sociais tem como você bloquear conteúdo pornográfico. Mas para de seguir as pessoas. É a melhor coisa. Eu conheço uma pessoa que sofre com pornografia, mas ela tem vergonha de se abrir e dar espaço para isso. Como fazer? Cara, a pessoa, ela tem que dar o primeiro passo. Assim, para ajudar ela. Tenta trazer a consciência, se você tiver intimidade para isso, tenta trazer a consciência que é importante ela pedir ajuda, sabe? Existem muitos lugares, muitas pessoas para ajudar. Existem muitos materiais na internet para ler, igual que eu falei, tem várias páginas, tem várias. Se for cristão, existem também pregações e coisas falando sobre isso. Então, mas ela precisa, o primeiro passo tem que ser dela. Não adianta também ficar colocando, né? Tem que ser algo. Mas se você conseguir, tenta mostrar para ela que isso é importante, entendeu? Se você tiver essa intimidade para isso. Exatamente. Então, assim, casar não adianta, não resolve. Inclusive, piora, tá? A quantidade de casos que eu conheço de pessoas que casaram viciadas em pornografia e que, tipo assim, tiveram o casamento com muitos problemas, ou o parceiro também ficou viciado em pornografia, também é um grande problema. Igual que isso tudo que eu mostrei, né? A pornografia, ela não vai. O vídeo que você vê hoje, ele não vai te satisfazer amanhã. Então, você vai procurar outras coisas. Aí você vai estar vendo vídeo de incesto, vídeo de pornografia de mulher infantilizada, vídeo de homossexuais, enfim, vídeos de animais. Eu nem falei dos animais, né? Mas a atração por animais. Então, assim, o problema vai ficando cada vez maior. E aí, se você, é melhor tratar isso antes de casar. Se você já for casado, trata logo. Trata logo de qualquer jeito, mas casado, por favor. Dica para ajudar a pessoa que já assistiram ou tem vício em pornografia quando não se teve essa experiência. Vou contar. Helena, eu não tive contato e eu ajudo várias pessoas. Foi essa a pergunta ou não foi essa a pergunta? Uai, pesquisando, trazendo informações, e eu ouvindo as histórias, porque, tipo assim, eu, no caso, não tive, né, o contato com a pornografia, mas eu já ouvi tanta história, tanta história, tanta história, tanta história, porque, tipo, não só da minha pesquisa, né, mas por causa da minha pesquisa, já ouvi outras pessoas vieram falar comigo e vieram pedir ajuda. E no Avalanche também, que a gente ouve bastante história. Então, assim, eu não tenho a minha experiência, mas eu tenho a experiência de várias pessoas. Mas todo o conhecimento, todas as pesquisas e tudo que eu já assisti e ouvi, com isso eu consigo ajudar. E às vezes também não consigo, né? Mas eu tô tentando. E às vezes tem que passar para outras pessoas. Inclusive, você falou lá do caso de pessoas que não são homossexuais, mas por conta do consumo da pornografia acaba tendo, né, esse desejo. O Lucas até tá aí, Uhum. a gente já chegou gente até nós falando algo semelhante, que teve esse contato, pedindo ajuda, né, gente da nossa igreja. Claro que a gente não julgou, tanto que a pessoa está lá até hoje.
E ela falou que ela teve esse acesso. Primeiro, ela teve acesso à pornografia heterossexual, digamos assim, e posteriormente ela fez um download que veio também homossexual. E por conta desse consumo, ele começou a sentir esse desejo. Então, Sim. e além do consumo em si, enfim, do ato em si, mas no ônibus ele criava cenas na mente dele, ele criava todo o roteiro, sabe? Igual aconteceu naquele Sim. tweet lá. Eles criam todo o roteiro a partir de uma pessoa, de um personagem. Isso é muito comum, assim. Pode Mas começar. isso é exatamente esse olhar deturpado, eu acho que é o principal, é o que mais acontece. Das pessoas da minha pesquisa, quando conversaram comigo, elas falavam que o que mais deixava elas preocupadas, né, o que mais fez elas, tipo, cara, preciso parar de assistir, era justamente isso, de não conseguir olhar para as pessoas de forma normal, sabe? Sempre olhar sexualizando, sempre olhar imaginando alguma coisa. Então, realmente muda muito o nosso olhar, muda o nosso jeito de ver as coisas, é impressionante. Como aconselho uma mulher cujo marido é viciado em pornografia? Aconselho ela a buscar ajuda e que o marido busque ajuda também. Assim, primeiro, ela não assistir pornografia junto com ele, é um ponto. Ela não ceder às vontades dele de imitar pornografia também. E ela entender que isso é um problema e de que ele precisa de ajuda. Então, que ela mostrar para ele que ele precisa de ajuda. Que isso tudo pode gerar muitos problemas. A igreja deve mostrar que a pornografia é muito mais do que um pecado, como eu estou tentando mostrar para as pessoas. Porque, inclusive, isso é muito interessante, porque eu conheço muita gente que, pela pornografia ser pecado, ela não consegue deixar de assistir, né? Tem o problema e tem o vício e cai sempre e tal. E aí, tem pessoas que, por causa das informações, desse tipo de informação que eu falei hoje, conseguiram parar de assistir. Tipo, olha só, a pornografia incentiva os crimes sexuais e tem pessoas que são traficadas. E aí ela nunca mais assistiu, pessoas que não são crentes. E eu fiquei assim, caraca, aí tem um monte de crente que tá ali se matando porque é pecado e não consegue. Mas enfim, eu acho isso muito interessante, porque eu acho que a informação, ela liberta muito, entendeu? Claro que o fato de ser pecado é pecado e a gente tem que falar disso também. Mas eu acho que mostrar as outras coisas. Sem julgamento, com certeza. Eu não julgo ninguém. Quem nunca pecou que atira a primeira pedra, e é isso aí. Se pecar de novo, a gente tá aqui de novo para ajudar de novo, sempre. É isso, é exatamente isso aí. Mas eu acho que é isso mesmo, o papel da igreja é mostrar, eu acho que precisa falar mais sobre isso, mostrar as informações e não julgar. Até porque, se você for olhar o número de pessoas, a estatística mostra a quantidade de gente que é viciada em pornografia, a quantidade de crente que tem, assim, né, a conta vai mostrar que os crentes são tudo viciados em pornografia. Então, vamos lá. Dependência emocional. Eu acredito que é o segundo principal problema. Se a pornografia foi o primeiro problema, a dependência emocional é o segundo. Então, eu vou falar pouco sobre isso, né? Eu vou dar tipo um resumo assim, mas tem muito material na internet também sobre isso, vários vídeos da Andrea Vargas falando, muito melhor do que eu, então procure, vai no YouTube e acha um vídeo dela. Se você se identificar aqui com alguma coisa que eu falar, por favor, procure ajuda. Então vamos lá. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1:25. Eu acredito que a dependência emocional, que é algo que a psicologia que fala, tá? Não sou eu não sou da área da psicologia, mas eu também estou aqui repassando o conhecimento que me passaram. Minha mãe, inclusive, faz psicologia e estava estudando sobre isso há pouco tempo atrás. É justamente você depositar toda a sua dependência em outra pessoa. E isso é muito perigoso, isso não é nada saudável, isso gera muitos problemas no ser humano adulto e para o crente, isso também pode ser idolatria. Então, tem uma fala do C.S. Lewis no livro Os Quatro Amores, que quando eu li eu fiquei, cara, ele tá falando de dependência emocional, tenho certeza. C.S. Lewis, maravilhoso. Então ele fala assim, ali eu coloquei só uma frase, mas eu vou ler um trecho um pouquinho maior. O amor se torna um demônio no momento em que ele se torna um Deus. Esse equilíbrio parece-me uma salvaguarda indispensável. Se ignorarmos a verdade de que Deus é amor,
poderá traiçoeiramente vir a significar para nós o inverso. Isso é, de que o amor é um Deus. Eu achei assim essa fala fantástica. Está logo na introdução do livro Os Quatro Amores. E é justamente isso, sabe? É colocar o amor ou a relação do amor. E aí pode ser não só o amor romântico, mas qualquer relação, qualquer tipo de relacionamento humano, como um Deus, até a pessoa como um Deus. Essa entrega e esse domínio, esse controle, como se aquele ser humano fosse tudo que você precisa dele para viver. Sem ele você não é absolutamente nada, sabe? Como se ele fosse realmente Jesus para você, o que é um perigo e um absurdo. Então, uma boa forma da gente identificar o que é essa dependência é analisar algumas letras de música romântica. Então, tem uma música, toda vez que eu ouço, eu penso, cara, essa pessoa precisa muito de ajuda, que é Sandy Júnior. Então você com certeza conhece, e fala o seguinte, eu vou ler bem devagar para você prestar atenção. Se eu pudesse te prender, dominar seus sentimentos, controlar seus passos, ler sua agenda e pensamento, mas meu frágil coração acelera o batimento e faz turo, turo, turo. Se esse turo tatuado no meu peito, gruda e o turo, turo não tem jeito. Deixa sua marca no meu dia a dia, nesse início de prazer e agonia. Nem estou dormindo mais, já não saio com os amigos. Sinto falta dessa paz que encontrei no teu sorriso. Qualquer coisa entre nós vem crescendo pouco a pouco e já não nos deixa sós, que nos faz nos deixa louco. Então, pensa, se eu pudesse te prender, dominar seus sentimentos, controlar todos os seus passos, ler sua agenda e pensamento. Amada, misericórdia, vai se libertar? Então, assim, olha quanto é bizarro. Então, é exatamente isso. Assim, existem muitas relações desse jeito e que pode ser não só amoroso, né? Pode ser outro tipo de relação também, mas eu acho que nos casais rola bastante. E eu nem sei o que falar, porque é muito difícil de lidar. Vai para terapia, Sandy, exatamente. Então, não, o sertanejo é tudo isso daí, entendeu? Você olha as músicas românticas agora, você nunca mais vai ver música romântica do mesmo jeito. Analise as músicas românticas e pense, isso aqui não tá legal não, isso não é saudável não, hein, querido, isso é dependência. Acho que nem pra Jesus dá pra cantar, porque pra te prender e dominar seus sentimentos não dá. Então, é isso. Quando a gente coloca uma pessoa como o nosso Deus, isso quer dizer que a outra pessoa vai ser um Deus. E aí, às vezes, essa outra pessoa, ela gosta de ser um Deus, ela gosta de ser o porto seguro, ela gosta de ser, sabe, a pessoa forte, a pessoa que te ajuda sempre, a pessoa que faz tudo por você. Eu acho que porto seguro é assim, ou a fala, né, que algumas pessoas gostam de usar, que, cara, o porto seguro não dá para ser uma pessoa, e nenhum ser humano tem a capacidade de ser porto seguro de ninguém. Aí, então vai ser um querendo ser Deus e o outro elegendo um ser humano como Deus. Cara, isso nunca vai dar certo, meu Deus do céu. E assim, isso aqui é a pornografia, eu não vivi não, mas isso aqui eu vivi, tá? E assim, é só ladeira abaixo. Então, nós como seres humanos somos totalmente manipuladores e disfuncionais e nós não temos essa capacidade, sabe, de ser isso tudo para alguém, nem de colocar toda essa pressão em outra pessoa. Então, os relacionamentos precisam de equilíbrio e de ser saudáveis, sabe? E tem que ser Deus. Mas mesmo quando não existe Deus, né? Ou quando não existe a fé, quando as pessoas não são cristãs, é necessário que haja um equilíbrio e algo saudável. Não dá para existir uma dependência um do outro. Tanto que a psicologia aborda isso. Então, se você enxerga que você tem essa dificuldade, que você se torna dependente, ou que você gosta de uma pessoa dependente para você ficar sendo o cara bonzão que está sempre sendo por seguro do outro, é necessário transparência e limites. Limites são muito, 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 muito importantes. Precisa falar, não, opa, esse aqui é meu espaço, nós somos indivíduos separados, não somos uma pessoa só. Porque senão acaba também que sabe aqueles casais que viram um ser humano só, que tudo faz junto, que só existe se for os dois, que não podem fazer nada porque não, é os dois juntos. Então, somos indivíduos, casais não são uma pessoa só, são duas. E é isso, precisam de limites e transparência. A gente sabe que na igreja é incentivado muito essa questão do relacionamento, né? Eu creio que o casamento tem um valor, é claro, é importante, só que há uma supervalorização do casamento. Então, isso faz com que jovens constantemente corram atrás desse tipo de relacionamento. Isso gera uma carência e, posteriormente, uma dependência emocional. Como que você acha que a gente deve lidar com essa questão, esse equilíbrio entre querer
querer ter um relacionamento, querer ter um casamento e ser uma pessoa carente que se torna posteriormente uma pessoa dependente emocional de outra? Cara, eu sou solteira, né? Então, assim, eu não tenho muito lugar de fala aí na questão do casamento. Mas, assim, eu creio que a gente precisa primeiro achar nossa identidade em Deus. E a partir daí, a gente tem que encontrar alguém, se é que a gente que tem que encontrar alguém, que esteja também, que tenha também já encontrado essa identidade em Deus. Porque as pessoas, eu acho que o maior problema disso aí que você falou é que as pessoas querem satisfazer o seu próprio desejo, sabe? Suas próprias vontades. E aí entram em casos como a dependência emocional. Eu acho que é isso. A parada tá muito mais no você consigo mesmo, e aí você se entrega de uma forma pro outro que você só devia se entregar para Deus desse jeito. Eu acho que é isso. Primeiro a gente tem que se encontrar, saber quem a gente é, saber quem a gente é em Deus, o que Deus quer da gente, e a partir daí a gente pode encontrar outra pessoa, de preferência que também já tenha se encontrado e que tenha se encontrado em Deus. Senão vira essa bagunça que a gente viu por aí. Duas metades não fazem um inteiro, exatamente. Filmes de romance e música sertaneja são exemplos de dependência emocional? É essa a pergunta? Cara, música sertaneja, as poucas que eu conheço, que eu não sou muito de sertanejo, com certeza. Acho que músicas românticas, no geral, são bastante. Mas filmes de romance, aí vai depender do filme. Mas acho que não tanto. Mas música é tenso. Eu queria comentar sobre isso, porque sobre filme, tipo assim, eu acho que é muito real, sabe? Eu até cheguei a conversar sobre isso com a minha psicóloga do imaginário que tem de romance no filme, sabe? E isso é muito, eu acho, assim, que é muito, muito comum e influencia muito, o que é bem ligado com a dependência emocional também, porque é aquela história que você falou, né, sobre ideia de porto seguro e como que as pessoas planejam que o outro cria uma dependência, né? Como você falou, que a pessoa gosta de ser o porto seguro, aí a pessoa planeja que a outra cria uma dependência. E foi nessa mesma semana que eu estava pensando sobre isso, que eu vi, eu acho que em algum lugar, foi de uma série que eu estava vendo eu estava vendo a série, aí a pessoa falou assim, que ela gosta de criar uma dependência nos relacionamentos dela, sabe? Mas nem foi isso de questão de romance, nem nada não, mas uma questão foi na questão de amizade, sabe? E eu fiquei muito preocupada, porque ela falou de um jeito muito normal, sabe? Como se fosse normal que as pessoas quisessem que uma criasse dependência na outra. Eu fiquei bem assustada, mas só isso que eu queria comentar. Sim, é exatamente isso. Eu acho que os filmes, alguns, claro, vão mostrar isso, mas é muito mais um relacionamento irreal, um relacionamento inatingível, do que propriamente uma dependência emocional. Claro, assim, né, generalizando. Mas é isso aí. Mas falaram aqui para falar de outros tipos de relacionamento, eu vejo muito, eu já vi muito dependência emocional entre amizades. E é exatamente o mesmo esquema, sabe? De uma ser a fortaleza da outra, de ter que fazer tudo junto, de uma necessitar da outra. Parece que vai criando É exatamente a dependência, não tenho, acho que eu não sei achar outra palavra. Que Posso a falar, pessoa amiga? fica completamente dependente da amiga, do amigo, e ela não consegue fazer nada na vida dela sem estar com aquele amigo perto. Uhum. Porque, tipo assim, eu também vivi dependência emocional quando eu namorei. E aí, só que não foi nada tão desse nível, sabe? Doentio, assim. Meu Deus, eu Aham. não posso respirar. Tanto era distância e tal, era bem tranquilo, não tinha crise de ciúme, nada. Mas era uma dependência emocional muito forte, assim. Então, eu perguntei mais nesse sentido, sabe? Porque às vezes a gente acha que é algo muito exagerado, doentio, sociopata, sei lá, assim. E eu não acho que é assim. Aí eu queria ouvir de você. Porque, por exemplo, falando de mim, né? Algo que eu vivi foi quando a gente terminou o namoro, mas não conseguia ficar sem o outro. Então, tipo, mesmo que a gente ficasse meses sem se falar, quando a gente se falava, era tipo assim, tudo de novo, sabe? A dor, Sim.
Então, quando eu vivi, também não foi tão desse jeito. Até porque eu sempre que fui muito de querer fazer minhas coisas, de ser independente, né? E de querer não permitir que ser controlada e essas coisas assim. Mas depois que eu fui entender que, na verdade, eu tinha entregado o meu coração de uma forma que não era saudável, entendeu? Eu tinha entregado o meu coração mais do que eu deveria ter entregado, porque eu estava amando mais uma pessoa do que eu estava amando a Deus. E aí eu fui vendo que várias coisas do que eu estava fazendo e do que as atitudes que eu tinha, a forma com que eu lidava com as coisas, estavam mostrando isso, só que demora pra gente enxergar. Até a gente enxergar o problema na gente mesmo, é um problema. Então, no meu caso também foi mais isso, assim, né? De realmente entregar o coração da forma que eu só deveria entregar para Deus, eu entreguei para uma pessoa. E aí, quando eu me dei conta disso, foi assim, desesperador para mim. E aí também, né, no término, foi quando eu fiquei, tipo assim, muito desesperada. Eu sofri demais, mas assim, muito além do normal do que as pessoas sofrem no relacionamento, sabe? Eu acho que isso é uma Uhum. forma também de ver, porque não é amor, é exatamente o que C.S. Lewis mostra, sabe? O amor se torna um demônio, é exatamente isso. Porque isso não é amor, isso é, sei lá, Verdade. Faz é sentido. isso. Sim, a pergunta dela é, essa questão que você falou sobre fetichizar, nem sei como que fala essa palavra também não. Pessoas mais novas, poderia ter gerado essa coisa do sugar daddy? Cara, eu creio que sim. Não sei se foi a pornografia, né? Ou o que poderia ter sido gerado. Mas até isso, de ficarem falando e de ter essas coisas de foto e tal, com certeza vai normalizando, né? Então, algo que até então não era normalizado, era algo absurdo, passa a ser visto como, isso vai começando isso não é tão ruim assim, até que seja legal. Só não sei se isso tem a relação com a pornografia em si, porque o fato dos homens mais velhos quererem se relacionar com mulheres mais novas, eu acho que já tá aí, já tem um tempo. Aí eu acho que pode ser a pornografia, mas as mulheres acharem sugar daddy uma coisa legal, já não sei qual pode ser a origem, mas que a partir do momento que as mulheres vão mostrando isso como algo normal, mais o movimento vai crescendo, com certeza. Vamos lá então, hein? O que eu queria falar aqui é que a raiz do problema é maior do que o problema em si. Então, assim, eu acredito que a raiz de todos os problemas, né, tanto a pornografia, quanto a dependência emocional, quanto qualquer outro problema parecido com esses, envolvendo isso tudo, tá aqui nesse versículo, que é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu acho que é nisso que a gente tem falhado e eu acho que é essa a resposta, sabe, para todas as nossas questões. O que nos falta é isso, sabe, é amar a Deus desse jeito, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, porque se a gente amar a Deus desse jeito aqui, não vai sobrar espaço para o resto. É isso, não vai sobrar espaço pra gente, para o resto dessas coisas que a gente tá falando. E ao mesmo tempo, se a gente não tiver focado nisso, a gente vai cair em todas essas outras coisas, a gente vai colocar pessoas na frente de Deus, a gente vai ficar viciado não só em pornografia, como em todas as outras coisas que existem no mundo para nos satisfazer, e são tudo prazeres que vão passar, e aí vem o rolê do vício, aí vem a frustração e o arrependimento, e aí o que a gente vai fazer para lidar com o arrependimento e com a frustração? A gente vai voltar pro objeto de prazer ou a gente vai buscar em Deus? Então é isso, tudo, e eu só queria reforçar que tudo que a gente está amando mais do que a gente ama a Deus, a gente está idolatrando. É isso. Como introduzir o assunto sexualidade de forma correta para adolescentes e talvez crianças? E qual seria a idade ideal sem que pudesse despertar algo que talvez não seja recomendável? Porque, inclusive, há muita crítica em cima da educação sexual nas escolas. Até falta conhecimento do que se trata. Não, com certeza a crítica que existe é porque falta conhecimento do que se trata. Porque falar de sexualidade não é falar de sexo, né? Então, a criança, a partir do momento que ela existe, ela já tem que estar sendo trabalhado nela, ou coisas envolvidas com isso. Mas coisas como assim, né? Por exemplo, de que o corpo é dela e de que se ela não quiser, não é para ninguém chegar perto, e que pessoas além do pai e da mãe, às vezes, né, porque o pai e a mãe também abusa, não deve tocar. Então tem que ser sempre assim, ela tem que estar confortável, ela tem que se sentir à vontade, que ela tem o poder de escolha, sabe? Que ela não precisa abraçar quem ela não quer,
que ela não precisa encostar em quem ela não quer, que ela não precisa beijar quem ela não quer. Existem partes do corpo dela que ninguém deve tocar. Então, tudo isso, acho que esse tipo de coisa tem que ser trabalhado assim, a partir do momento que a criança tem esse entendimento. E aí, a partir disso, né, vai aumentando as formas de lidar com isso. Agora, já na adolescência, eu acho que tem que ir já mostrando, porque assim, como eu falei, se as pessoas da nossa geração tiveram acesso à pornografia mais ou menos com 10, 12 anos, imagina as crianças de hoje que têm um celular na mão, porque a gente não tinha um celular na mão quando a gente era criança. A gente mal teve um computador na adolescência. Então, assim, isso me preocupa muito, porque as crianças de hoje, com certeza, têm muito mais acesso à pornografia e estão crescendo com isso, sabe? Vendo isso e com pais negligenciando. Então, se isso não for trabalhado, se principalmente os pais não souberem desse perigo, não perceberem que isso pode fazer muito mal para essa criança e não souber conversar, e não souber falar, não souber abordar, pode gerar inúmeros problemas. Mas, e com adolescente, tem que falar do jeito que fala mesmo, que eu tô falando com vocês. Isso aqui, tudo que eu falei, eu falo para um adolescente numa boa, sem problema algum. Porque o que ele ouve na escola, o que ele vê na série, não sei se vocês assistem série de adolescente, mas dá uma passeada na Netflix na série que os adolescentes estão vendo. Então, queridos, a educação sexual é necessária. Como intervir para que a criança seja protegida do acesso à pornografia e do abuso sexual? Bom, do acesso à pornografia, existem várias maneiras, né? Acho que principalmente controlar o que ela acessa no computador, no celular, ou seja lá qual aparelho tecnológico ela acessa. Mas esse é o principal. E observar, tipo assim, mostrar para ela como ela se proteger, explicar para ela, é aquilo que eu falei, né? De ter cuidado com o corpo, que ninguém pode tocar e tal. A gente também pode falar das coisas que ela não pode ver. Porque se ela sabe que ela não pode ver coisas na televisão para mais de 12 anos, por exemplo, para mais de 10 anos, porque tem as coisas de idade nos programas de TV, né? Se ela não vê essas coisas, e ela sabe disso, isso daqui não pode porque é para mais velho. Aí, tem cenas aqui que você não pode ver. E explicar por que essas cenas não pode ver. Aí vai de acordo com a idade, obviamente. Existem cenas aqui que você não pode ver. E aí explicar. São cenas de pessoas desse jeito. E, enfim. Eu acho que a própria criança, ela vai entendendo e ela mesmo vai se protegendo, sabe? Eu conheço crianças, se ela vê que tem alguma coisa ali a mais do que seria o normal dela ver, ela vai falar, isso aqui não é pra eu ver não, isso aqui eu não posso. Minha mãe falou que esse tipo de coisa, porque a criança fica constrangida, ela sabe que ela não pode ver. Só que para isso, ela precisa, alguém tem que ajudar ela, porque sozinha ela fala, eu tô constrangida, mas eu vou continuar vendo. Como professor, eu acredito que a educação sexual deve se trabalhar nas escolas desde cedo, pois muitas crianças são abusadas e os abusos vêm dentro de casa. Exatamente, a maioria dos abusos são dentro de casa. Então, a escola e a igreja deveria ter esse papel, né, de proteger essas crianças, porque em casa elas não estão protegidas. Então, acho que é isso, galera. Estou disponível, se alguém quiser conversar, é isso. Queria agradecer você por ter se disponibilizado a estar aqui hoje, né? A ajudar, a conversar, tirar dúvidas e tudo mais, preparar o material. Agradecer também o pessoal aí, tanto os que já saíram, tanto que estão até agora também. Tem outros 2 vídeos no canal, lembrando que na primeira abordagem eu falei sobre teologia da cidade, e na segunda o Timóteo, que está se formando em sociologia na UFES, abordou o que é fascismo. É isso, basicamente. Obrigado de novo, Bruna. Tamo junto. Obrigada a vocês. E é isso aí, gente.